videomapping é uma técnica, né, de uso de projeção em vídeo que você consegue, através via softwares e hoje também via alguns programas de código, né, você consegue desenhar com a luz, vamos dizer assim, da projeção, arquitetura, né, janelas, portas, enfim, hoje você consegue, na verdade, desenhar qualquer coisa, né? Na verdade, não, é um conjunto de técnicas e métodos, né, e modos de arte que, aplicados em conjunto, permitem com que você modele, você envelope como imagens um objeto, né? Então, eu costumo falar que assim, os objetos deixam de ser um objeto morto, um objeto sem vida, e passa a ser um objeto midiático, ou seja, um objeto que transmite informação. Né? Isso aplicado a um prédio, a um edifício, significa que nós temos prédios que falam dentro da malha urbana. Né? Shooting straight from the hip. Nós consideramos o videomapping como uma expressão artística, antes de mais nada. Portanto, aí temos que definir qual é a importância de uma expressão artística na sociedade onde nós vivemos. Portanto, seria uma conversa mais complexo. Portanto, por simplificar, qual é o porquê de fazer videomapping? Eu acho que o povo, a galera, por norma, precisa sempre de divertir-se, de assistir a espetáculos, e o videomapping é um espetáculo visual, multidisciplinar, que tem uma característica que a mim estimula muito, é que consegue-se fazer um cruzamento de áreas artísticas. A gente está falando em mudar um edifício que às vezes é cinza. De repente ele começa a ter cores, começa a ser lúdico. Só o fato disso acontecer e o fato disso acontecer é a coisa mais importante que existe, entendeu? Porque existe uma série de memórias, uma série de jeitos como as pessoas observam a cidade. Quando você tem um videomap, uma projeção no prédio, e esse prédio muda o sentido dele, a memória das pessoas também mudam com relação àquele prédio. Né? A memória, o carinho, todos os sentimentos que se carregam, que às vezes são meio blasé, que as pessoas às vezes não interpretam direito o prédio, falam, tá lá, aquela arquitetura tá lá. Né? De repente, quando você tem o videomapping, se torna aquele lugar outra coisa. Hoje, por exemplo, eu me ligo muito mais na narrativa que está sendo contada, com aquela projeção, qual é a ideia que você está passando ali, do que com as técnicas de mapping. Não que a técnica não seja importante, eu acho que tem que estudar mesmo a técnica e é ela que vai abrir as portas para você, mas tem que ter um conteúdo do que você está passando, né? Tem que desenvolver o pensamento em cima das coisas que você está projetando, para que o resultado final seja um resultado bem legal e satisfatório, assim. Por um lado, o binômio arte e mercado é um problema para a arte. Por outro, não o vejo como tal, com toda a contradição que isso possa parecer. Na Renascença, os mecenas patrocinavam os grandes artistas, os grandes pintores, Leonardo da Vinci, Michelangelo, e deles o mecenato aferia prestígio, por estarem associados a grandes nomes.
Então, já lá no século XVI, se fazia presente esse casamento, meio espúrio, sim, mas isso impediu que dali surgisse arte autêntica, bela, profunda? Não. Eu considero como se fosse uma relação ao mesmo tempo parasitária, porque o mercado, né, as aplicações comerciais, a linguagem retórica depende de uma dimensão poética que antecede, depende de uma dimensão artística que antecede. Então, da mesma forma que há uma espécie de relação de parasitismo, né? Você parasita a dimensão artística dá o troco fazendo aquilo que hoje Valdir Andrade falava no modernismo, né? Que é fazendo a antropofagia do comercial. Então a dimensão artística também se retroalimenta dos elementos comerciais, dos estereótipos, dos clichês e desconstrói esses estereótipos em novas possibilidades artísticas. Então isso é uma relação de mão dupla, que uma parasita a outra e a outra brinca mais uma vez no sentido de levar para adiante as possibilidades de expressão. O que acontece? O mapping, ele é assim, você tem, dentro da história da projeção, a projeção ela é bidimensional, né? Começa com os irmãos Lumière, né, que eles começam a projetar uma parede, então é bidimensional. Você tem a história do quadrado, né? Em 29 ou 32, se eu não me engano, que tem o Napoleão. O Napoleão foi o primeiro filme para ar livre, entendeu? E foi feito era um filme para 3 telas. Então, já em 30 e pouco, já se começava a ter uma noção de que a mídia, essa mídia projetada, ela poderia se expandir, né? Os dadaístas falam em objetos midiáticos, os futuristas falam em cidades que se mudam. Os futuristas são de 1915, 1912. Então, assim, você começa a já ter uma coisa, as pessoas já começavam a pensar nisso, entendeu? Depois você tem o Joseph Svoboda, que é o pai dos cenógrafos, todos os cenógrafos do mundo inteiro, cenógrafo, iluminador, todo mundo paga pau para esse cara, que esse cara é um gênio, né? Que foi o criador do Lanterna Mágica e tal, que aí em 50, 60, ele já cria umas obras que elas têm projeção e elas se mexem. Então, assim, falar quando começou o mapping é tipo, sei lá, o Jean-Michel Jarre começou o mapping. Isso é uma coisa de querer emprateleirar as coisas. E a arte não se emprateleira. Entendeu? Essa é a principal questão. Como eu falei, de 2007 para cá, você teve um boom dos grupos que fazem mapping. Por quê? Porque a tecnologia começou a permitir. Mas existe muita gente que já fazia isso antes. Este trabalho, obviamente, teve uma complexidade diferente dos outros que nós tínhamos tido antes. Vem, ponto 1, na necessidade de imobilidade do ator, no sentido que, como não usamos a técnica da cinética, de acompanhamento de movimento, tínhamos a necessidade de ter o ator estático. Mas, além disso, um dos maiores desafios que encontramos neste trabalho foi o facto de nós já sabermos que o objetivo era firmar o videomapping. Portanto, aqui era um anúncio. E firmar uma pessoa consistia em que, se fosse possível, criar, digamos, uma imagem bem uniforme na cara da pessoa. Porque quando você filma um edifício, você tem uma hipótese, não é? Você filma o edifício de frente, o edifício é flex e é uma forma física, não é? Portanto, um ator, uma pessoa, nós poderíamos andar à volta da pessoa a filmar. Portanto, um dos desafios foi conseguir criar uma ilusão de óptica que funcionasse não só vista de frente, mas também pudesse funcionar vista de forma um bocado mais lateral.
Mas fundamentalmente a aprendizagem deste trabalho nos obrigou a passar muitas noites a fazer testes. Não conseguimos e não existia na internet nada que se parecesse com o videomapping no rosto humano. Portanto, tivemos que nós desbravar caminhos, fazer experiências, perceber o que é que funcionava, o que é que era necessário, que foi bem por das conclusões a qual chegámos, é que tendo um segundo projetor, o Beamer, a fazer projeção no fundo, poderiam ajudar a criar uma certa perspectiva. Portanto, isso tudo, chegamos a esta conclusão depois de realizarmos muitos ensaios aqui no nosso estúdio de filmagem. Eu costumo classificar o mapping como 3 tipos de mapping, tá? Tem o mapping outdoor ou mapping arquitetônico. Tem o mapping indoor ou mapping de cenário. E tem o body mapping, que é o mapeamento de corpo. Esses são 3 tipos de mapping. Dentro disso, você pode fazer o que você quiser. Hoje você pode mapear qualquer coisa mesmo, qualquer estrutura, desenvolvendo o projeto, tendo tempo para fazer, assim, não tem muito limite. São equipamentos caros, os projetores que têm uma potência legal, assim. Videomapping não é uma coisa barata. Os projetores são caros e realmente é caro. Você começa a falar em 16 projetores, você começa a falar em 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, fácil. Esse dinheiro não fica com o artista, esse dinheiro é o dinheiro do projetor. Só para você ter uma ideia. Projetor, diesel, estrutura, tal, eletricidade, gerador. Eu acho que o mapping ainda tem muito para crescer pro lado da interatividade. O espectador não é mais um cara passivo que fica ali assistindo. E isso é uma grande revolução, assim, na minha opinião. Assim, eu acho que muita coisa de body mapping, de vídeo, de mapeamento corporal, assim, que ainda tem para ser desenvolvido. E essa coisa do mini-mapping também, eu acho muito legal. Assim, eu não sei, tem essa coisa de body mapping que assim, no último ano eu achei que ia estourar, não estourou ainda. Né, eu achava que a projeção de corpo ia ficar cada vez mais forte. Na verdade, não teve uma evolução tão grande em cima disso. Porque o videomapping vai ficar cada vez mais, né, popular, assim, vamos dizer. Ele está chegando mais próximo, eu acho. Né? Até 2010 era uma coisa que só acontecia fora do Brasil. Né? Aí 2011, 2012 começou a acontecer aqui. Acho que em 2013 talvez se popularize. Bem, eu pessoalmente acho que o próximo passo significativo que o videomapping vai dar vai ser através de movimento. Portanto, podemos mapear um objeto ou uma forma que esteja em movimento. Um carro, numa estrada, uma pessoa que anda poderá ser mapeada. Portanto, eu acho que esse possivelmente será o próximo forte caminho na inovação do videomapping. A missão hoje, seja da projeção mapeada, seja da tela onipresente em qualquer lugar, é de perdurar no espaço. Começam a haver experiências de que uma tela que está aqui, por exemplo, vamos imaginar essa janela de vidro, ela poderia ser conectada a uma outra janela de vidro na China, e na qual, como se os chineses estivessem do outro lado e eu pudesse me comunicar com eles. Imagina o potencial educacional disso. Né? Imagina, fazendo um paralelo com a projeção mapeada, imagina se eu pudesse projetar em algum ambiente 3D algo que fosse transportado de forma tridimensional para outras pessoas a 10 mil quilômetros de distância. Então, a ideia de que o espaço é a fronteira que hoje nós enfrentamos é decisiva para que a projeção mapeada, a tela onipresente, ela se torne uma perspectiva de moda, de vedete mesmo, né? Olhando o que já foi realizado e analisando os sintomas que se apresentam contextualmente agora, com base nisso, não há nenhuma perspectiva mais alvissareira, mais otimista
Agora, isso pode ser revertido? Pode. A vida não é estável. Ao contrário, ela é dinâmica. A tecnologia continuará sendo aprimorada. A civilização não poderá mais prescindir dela. Então, quem sabe, um dia haverá um casamento, um outro casamento, um mecenato tecnológico, ético, que possa então recuperar a arte no seu sentido real e profundo, como um legado para a humanidade, já que é para isso que serve a arte, né? É aquilo que ela deixa como legado, humanizando quem vem depois. É isso.